Texto 8 do capítulo 2 do livro A União Consciente com Deus. Título: Personagens bíblicos como estágios da revelação individual. O assunto de Deus é infinito. É a parte mais importante do nosso trabalho, e por isso voltaremos repetidamente a ela, porque sem um conhecimento de Deus, não podemos ter conhecimento do efeito de Deus. Um estudo íntimo da Bíblia ajuda a nos revelar Deus e como Ele governou a vida dos personagens bíblicos. No livro A Interpretação Espiritual das Escrituras, foi revelado que os homens e as mulheres da Bíblia representam qualidades de nosso pensamento. Por exemplo, podemos pensar em Moisés e desejar saber que qualidade ele representa em nosso pensamento. Você estará lembrando de que ele levou os hebreus para fora de suas trevas religiosas e econômicas, para um sentido mais amplo de vida humana, para um maior sentido de liberdade religiosa e econômica e para uma maior expansão territorial. Portanto, Moisés tem de representar um tipo mais elevado de condição humana. Quando, pela primeira vez, nos voltamos para a verdade metafísica, quase sempre é com o propósito de encontrar um maior sentido de liberdade religiosa ou econômica, ou liberdade do sentido de saúde. E, habitualmente, nossas primeiras demonstrações consistem exatamente na melhoria dessas condições humanas. Elas não são realmente a experiência do Cristo. Na verdade, falamos em termos do Cristo e pensamos que estamos demonstrando o Cristo, mas na maioria dos casos, não estamos realmente recebendo qualquer visão espiritual. Aumentamos a nossa renda de 50 para 75 dólares por semana, ou mudamos um coração doente para um saudável, ou um pulmão doente para um saudável. E não há dúvida de que desfrutamos de um maior grau de liberdade em nossa experiência humana. Existe então, em nosso pensamento, aquela qualidade de Moisés que nos leva à verdade, e por fim, há um maior sentido de liberdade em nossa experiência humana. Do mesmo modo, também, o pensamento da qualidade de Jesus em nossa consciência é aquela que nos levará do nosso bem humano para o bem espiritual. É isso que nos leva de um melhor estado de condição humana, com uma renda aumentada ou melhorada, para a compreensão de nossa condição de ser espiritual. O Salvador, ou Cristo, está em nossa própria consciência. A mente que estava em Cristo Jesus está na nossa mente. Quando Jesus nos disse: "Antes que Abraão existisse, eu sou", e "Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", ele não estava se referindo à sua condição humana, porque essa não estava lá antes de Abraão, e não está aqui hoje. Mas sabia que o eu do qual falava, o eu que é o Cristo, estava na consciência humana antes de Abraão e está em nossa consciência neste instante. Assim, a própria qualidade que chamamos Jesus, que é a presença do Cristo, o Cristo que cura ou salva, é a qualidade de nossa consciência neste momento e está operando enquanto estamos acordado ou dormindo. O Cristo é realmente a influência que cura. É o que na língua aramaica se conhecia como o Messias, o que os gregos conheciam como o Salvador e o que conhecemos como o Cristo. O Cristo não é um homem de 2000 anos atrás, mas uma qualidade de nossa própria consciência neste momento. Por isso, cada personagem da Bíblia está representado em nossa consciência como alguma qualidade ou atividade. Foi para mim uma grande revelação
quando compreendi que a experiência de José, aparentemente levado para o Egito por seus irmãos, não fora realmente má, mas era o próprio Deus levando José para o Egito, onde ele podia cumprir sua missão. Se você pudesse ter ouvido alguma das coisas que ouvi das pessoas, sobre as condições adversas que vivenciaram para serem levados à compreensão do que lhes era necessário saber, você compreenderia melhor como, através de toda a experiência de José, Deus estava aparecendo como sua consciência individual, levando-o à realização. Deus sempre aparece como consciência individual. Deus, em sua infinitude, é a nossa consciência individual, e é a nossa consciência que contém todo o universo. É a nossa consciência que se torna a lei em nosso mundo. No mesmo momento em que sentimos e percebemos conscientemente a presença do Cristo, conquistamos essa qualidade de ser que, de acordo com o nosso entendimento, aniquila toda forma e crença de pecado ou condições errôneas em nossa experiência. Os capítulos Desvelando Cristo e Purificando o Templo em A Interpretação Espiritual das Escrituras ampliará esse ponto. Quanto mais alto estivermos em consciência espiritual, tanto mais fácil será discernir espiritualmente o que lemos. Por isso, é importante ser elevado para uma consciência mais alta e de lá fazermos nossa leitura e reflexão. Dessa maneira, revelações mais elevadas podem nos ser transmitidas.